Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso de número 25. Lucas 14 e o verso 25. Enquanto você abre, amanhã nós também temos o nosso culto de oração e intercessão. Eu estarei aqui amanhã também orando, juntamente com os irmãos que estão vindo. Eu queria convidar você para orar, né? Então, em termos de segurança, você pode vir, você será ouvido pelo pessoal da guarda, pelo capitão da polícia militar. Em termos de transformação da sua vida, você pode vir na segunda, que você será ouvido também pelo nosso Pai eterno, através da oração que você vai fazer neste lugar. Amém? Quem achou, diga amém. O som está gostoso, parabéns, irmãos, maravilha. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmão e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos vão rir dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou qual é o rei que iria à guerra sem antes avaliar o seu exército de 10.000, se poderia derrotar um exército de 20.000 que vem contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar o meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Amém? Jesus está falando do custo de ser discípulo dele. Ele diz: existe um custo. Nós podemos ir até Jesus do jeito que nós estamos, mas nós não podemos continuar o resto da nossa vida sem que haja uma mudança significativa na nossa vida. Quando a gente opta, quando a gente decide entregar a vida a Deus, a Jesus, uma das coisas que a gente tem que entender é que ele vai bagunçar tudo. Ele vai implodir. Você sabe o que é implodir? Implodir é você explodir algo de dentro para fora. Não é uma explosão, é uma
Você coloca a dinamite no prédio por dentro, já viu aquela implosão dos prédios? E aí ela estoura por dentro e o prédio ele cai, sem machucar ninguém. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, uma das coisas que nós temos que entender é que Ele vai implodir, Ele vai destruir por dentro para construir algo grande e maravilhoso. Jesus está dizendo que segui-lo existe um preço, existe um preço, e ele vai dizer qual que é o preço. O preço é você deixar tudo. Imagina que quando você aceita Cristo, Paulo vai dizer isso, você está correndo em direção a um alvo. Nosso alvo é Cristo. E quando você corre em direção a Cristo, automaticamente você vai deixar sempre alguma coisa para trás. Por isso que eu me confundo agora se é Hebreus 12, não é Hebreus 12, não me confundo. Diz o seguinte: desembaraçando de todo o peso do pecado, ou seja, daquilo que impede você de avançar, nós prosseguimos para Cristo. Então nós devemos entender que seguir a Cristo existe renúncia. Quando Jesus ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo o seguinte, se você está cansado, sobrecarregado, venha até a mim. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o fato de estarmos cansados e sobrecarregados é porque existe um jugo, algo que você carrega, um peso que você carrega. Ele está dizendo: se você vir até a mim, eu vou tirar esse jugo, esse peso que é pesado, mas eu vou colocar um outro. Ele diz: o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então ele está dizendo: você vai deixar de carregar algo pesado, mas vai carregar algo meu que é leve, que é fácil de carregar. Esse é o preço de seguir a Jesus. E ele fala: por isso que nós devemos fazer um cálculo. O que é um cálculo? É dizer, eu vou realmente continuar? O cálculo é simples: o que eu ganho em servir a Jesus e o que eu perco em servir a Jesus. Ele diz: faça um cálculo, porque ficar feio é como aquele cara que quer construir uma torre. Ele começa a construir, já viu aquelas construções? O cara começa a fazer um baita alicerce. Você fala assim: vai construir uma baita casa. Aí ele levanta meio centímetro, aí esquece, deixa lá. Aí você passa um ano, está lá o mato comendo. Você passa um outro, aí você fala assim: cara, pensei que ia ser algo grande. Jesus disse: faça esse cálculo,
para que você não comece algo e pare pelo meio do caminho. Então existe um preço de seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus é a aventura mais extraordinária que um ser humano ele pode participar. É algo poderoso, é algo que transforma, é algo que muda, é algo que impacta a nossa vida, tanto no presente como na eternidade. E seguir a Cristo não é pesado, porque Ele diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É muito fácil servir a Jesus. Se você está tendo dificuldade de servir a Jesus, você está achando que é pesado, eu vou dizer uma coisa: talvez você esteja servindo ao Jesus errado. Talvez você esteja servindo a sua denominação. Talvez você esteja servindo ao seu pastor e não a Jesus. Porque se está pesado não é de Jesus. Porque é tranquilo servir a Jesus. É suave servir a Jesus. Só que servir a Jesus existe o quê? Um processo. É como se fosse uma escada que você tem que trilhar. Eu lembro, na minha infância, quando não se tinha aquele... A Fabi já fica rindo, quando eu falo infância. A gente brincava de uma brincadeira, nós entendíamos por um nome, mas eu sei que vocês vão entender por outro. Nós chamávamos de macaca. Não era Ponte Preta. Mas hoje, depois de um tempo, a gente conseguiu ter um outro nome. Acho que era amarelinha. Você lembra? Você fazia um quadrado, né? Puxava aqui, 2 quadrados. Mais um quadrado. Puxava aqui na frente 2 quadrados. Um quadrado e o céu. Então qual que era o objetivo? Eu brincava disso. O objetivo era você avançar cada casa. Então você jogava a pedrinha no 1, né? Aí você falava assim, ó: 1, 2, céu. Aí você ia lá e voltava, pegava. Eu esqueci aquela parada que você jogava assim, fazia assim, para você ir depois pular. Mas o objetivo era o quê? Era chegar o quê? No céu. Mas era de casa em casa. Mas para você chegar no céu, você tinha que passar por todas as casas. Não era assim? Aí você chegava e depois no céu. Aí depois tinha aquela parada lá que eu também já esqueci. Preciso, né? Errei. Não, errei. Não, errei. Você lembra disso? Você lembra disso. Então, tinha o degrau para você chegar no céu. Ser discípulo de Jesus também existe fases. Aí depois, né, veio o Nintendo, Super Mario Bros, aí acabou com a nossa brincadeira que a gente brincava na rua. Gente, você lembra daquela meia-noite, a sua mãe falava: vem para casa que está na hora de dormir. Eu lembro que na minha rua, chamava Rua do Cruzeiro, quando a prefeitura foi colocar os paralelepípedos, que até hoje é os paralelepípedos lá, aí colocava aquele monte de areia, gente do céu, um monte de areia em frente da nossa casa. Era maravilhoso. A gente ficava até 11 horas, brincando naquela areia, rolando naquela areia, dando mortal naquela areia, brigando naquela areia. Aí quando dava 11 horas, sua mãe, no caso meu era minha tia: Sandro, está na hora de dormir. Aí você voltava para casa, pá, caía na rede. Você não tomava banho, irmão? Era na rede, do mesmo jeito que você entrou. Era cascão. Para servir a Jesus, existem também fases que nós precisamos passar, mas nós não podemos parar nela.
A primeira fase é a fase que eu vou chamar aqui de passar pela fase da multidão. O que é a fase da multidão, pastor? Mateus capítulo de número 4 e o verso de número 25 vai dizer o seguinte. Mateus 4, (25) vai dizer: grande multidão seguia Jesus, gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e do leste do rio Jordão. Durante os 3 ministérios de Jesus, ou melhor, os 3 anos do ministério de Jesus, Jesus ele foi seguido pela multidão, pessoas que iam porque todo mundo ia, pessoas que não tinham qualquer compromisso. Quando eu pisei pela primeira vez numa igreja aqui, eu não fui por causa de Jesus, eu fui pelo convite de alguém, todo mundo ia e me convidaram, e eu fui um dia, e era numa Assembleia de Deus, e naquele tempo, as jovens não eram igual hoje, que ela escolhe o namorado por olhar e, não, isso aí é um gatinho, vou namorar com ele. Aí ela namora, depois ela vai orar para o cara ficar crente. Não, pastor, mas eu vou orar e Deus vai converter o coração dele. Vai na tua fé, irmão, e depois você vai ver onde que vai dar. Mas naquele tempo as meninas sentavam lá, lembra aquele tempo, né? Hoje eu estava ali na recepção, irmão, você vai ter que me amar com meus defeitos. E eu vi uns irmãos chegando depois do culto, depois que tinha começado o culto, eu falei, estou aqui na frente só para ver quem chega atrasado. Naquele tempo as pessoas chegavam mais cedo, 30 minutos antes, no mínimo. O louvor ensaiava mais cedo. Então os irmãos chegavam, tipo 40 minutos antes, dobravam o joelho. E aí, como eu era convidado, eu fui. E aí eu vi as jovens lá, Senhor, prepara o namorado. Aí a outra, Jesus, eu preciso casar. Aí eu olhei assim, eu vou ficar congregando aqui, nesse lugar. Depois Deus me converteu. Mas a gente ia por causa da multidão. Então, o primeiro estágio da vida do crente é exatamente esse, o estágio da multidão. Ele vai no culto, ele vai por causa da multidão, porque as pessoas iam, ele vai também, mas ele vai sem compromisso. Pessoas que fazem parte da multidão, muitas vezes eles buscam apenas por milagres. Mateus capítulo de número 15 e o verso de número 31 vai dizer o seguinte, Mateus 15, o verso 31, as pessoas ficavam admiradas e louvavam a Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam. Os paralíticos estavam andando, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. A multidão, ela procura Jesus somente por causa do milagre. E não está errado, se você está começando a ter experiência com Jesus agora. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou naquela igreja, porque aquela igreja é chique, né? Aquela igreja é church, é pintada de preto. Esses dias aí eu vi um McDonald's, uma foto do McDonald's Church, pintado de preto assim na frente. Então eu vou lá porque tipo a parada é legal. Imagina as luzes cruzando, você está ali assim, a ministra está tocando aqui e tem umas luzes assim, ó, tchá, tchá, parece
Hã? Olha, o nosso audiovisual está top da galáxia. Parece o Jedi. Você puxa a espada do Jedi lá. E as pessoas falam, pô, eu vou naquele lugar, porque a parada lá é boa. Mas ela vem, ela ouve a palavra, ela continua vindo por causa das luzes, mas isso aqui, cara, vai chegar um dia que eu sou uma pessoa que eu enjoo das coisas facinho. Uma vez eu cheguei na igreja lá, de 2 em 2 meses, a igreja era pequena, eu que pintava a igreja. Um dia deu a louca lá, eu peguei uma tinta vermelha, irmão, meti no altar, pá. E daquelas brilhantes assim. O pessoal entrava lá, que olhava para o altar, irmão, era o sangue de Jesus tem poder. A irmã olhou para mim no final do culto, uma senhorinha chegou, pastor, eu senti no coração de Deus, de dar uma lata de tinta, para o senhor pintar a igreja de novo. O senhor não quer pintar, pastor? Eu sei que isso não é o suficiente. Então nós precisamos, por quê? Porque se a gente vem na igreja somente por causa do milagre, por causa do milagre também a gente pode sair da igreja, porque pode ser que não aconteça o milagre no seu tempo. E quantas pessoas que eu já vi que aconteceu um milagre, veio buscar um milagre, aconteceu um milagre, mas depois do milagre saiu da casa de Deus e nunca mais apareceu. Essas pessoas fazem parte da multidão. A palavra de Deus, ela diz que as pessoas iam e se admiravam de Jesus, porque paralítico era curado, cego voltava a enxergar, aleijado começava a andar, e eles iam por quê? Porque eles buscavam um milagre. Pessoas que fazem parte da multidão são pessoas interesseiras. Jesus, quando ele fez o milagre da multiplicação do pão, né? Pegou 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou para mais ou menos 20 mil pessoas, 5 mil homens, a Bíblia diz. Se aqueles homens fossem casados, seria 10 mil. Se tivesse mais, cada casal tivesse 2 filhos, seria 20 mil. Entendeu a conta, irmão? Não? Pega a calculadora, abre aí a calculadora e faz a que você não entendeu. É isso. 5 mil homens, casados, 5 mil mulheres, 10 mil. Se cada um tivesse 2 filhos, seria o quê? 20 mil, mais 10, fechou a conta. E aí eles viram a multiplicação. Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, quando ele chega do outro lado, tem uma multidão esperando por ele. E Jesus diz assim, eu sei que vocês estão aqui, não por causa da palavra. Vocês estão aqui porque vocês viram multiplicar pão. Está lá no livro de João. E vocês estão aqui por causa do pão. Então não procure Deus somente por causa do milagre, por interesses próprios. Procure Deus por aquilo que Ele é. O salmista diz, Senhor, eu te louvo, eu não sou aqueles que buscam somente aquilo que o Senhor tem, mas eu busco a tua face. Pessoas que fazem parte da multidão são pessoas que não assumem Jesus publicamente. Quando às vezes vem uma pessoa, não, existe exceção. Repita comigo para não me entender mal, existe exceção. Mas quando eu vejo uma pessoa que eu conheço a vida dela, e eu pergunto, aonde você vai? Aí ela fala, eu vou na central. Aí eu falo, não vai em lugar nenhum. Não vai em lugar nenhum. Porque muitos, eles não têm um compromisso de assumir Jesus publicamente. Eles até gostam de Jesus. Que nem lá no livro de João, no capítulo de número 4, número 3, desculpa, vai falar de Bartimeu. Não, desculpa, do Nicodemos. O Nicodemos era um fariseu
que ouviu falar de Jesus, e ouviu falar dos milagres que Jesus fazia. E aí ele diz o seguinte, olha, aí ele marca um encontro com Jesus como à noite, no secreto, para ninguém ver. Por quê? Porque eu não posso deixar que meus amigos... Imagina se meu amigo souber que eu fui na 8ª igreja do Nazareno. Imagina se meu amigo souber que eu gosto de ir na igreja. Então ele marcou um encontro com Jesus em secreto. Por quê? Porque ele queria servir Jesus secretamente. E tem pessoas que não assumem Jesus publicamente, vivem do secreto. Se eu levar a Bíblia para a igreja, depois eu vou lá na pizzaria, como é que eu faço para colocar a Bíblia em cima? O que vão pensar de mim? Olha que dificuldade, se eu pegar a Bíblia e for lá na Linimel, que dificuldade. Então eu não vou usar a Bíblia, porque usar a Bíblia já é um negócio mais sério. E eu gosto daquela série, falei de manhã, do The Chosen, quando fala a parte do Nicodemos. Nicodemos vai ter com Jesus à noite, e Jesus desafia Nicodemos, fala assim: vem me seguir, eu vou sair tal dia, a gente vai sair junto, então eu espero você. Aí o Nicodemos chega mais cedo, ele coloca no filme, irmão, não está na Bíblia, hein? Ele coloca lá uma bolsinha de dinheiro para abençoar o ministério de Jesus, e ele fica escondido. E aí os discípulos começam a chegar, se reunir para poder sair com Jesus. Aí Jesus sabe, aí alguém pega aquelas moedas, olha, alguém deixou umas moedas aqui, lá no filme. Aí Jesus sabe que é Nicodemos. Aí Jesus fala assim, alguém pergunta, já chegou todo mundo? E aí Jesus diz, tem mais alguém? Alguém ainda vai com a gente? Para poder Nicodemos se decidir. Tem mais alguém? E Nicodemos escondido. Alguém ainda vai com a gente? Aí como Nicodemos não responde, Jesus fala baixinho assim, chegou tão perto, faltava tão pouco para ele assumir um compromisso total, faltava tão pouco para ele sair do meio da multidão. Outro discípulo que chegava, que fazia parte da multidão, era o tal do José de Arimateia, que diz que o texto vai dizer lá em Lucas, ou melhor, em João 19, que quando Jesus morre, o texto vai dizer, José de Arimateia, que seguia Jesus secretamente. Olha aí, irmão, seguir Jesus secretamente. Jesus se expôs por mim e por você. Jesus, ele não tem vergonha da minha pessoa, nem da sua pessoa diante de Deus, e esse cidadão, ele estava seguindo Jesus secretamente. Então o problema de fazer parte sempre da multidão é que nós nunca vamos assumir um compromisso como seguidor de Cristo publicamente. O problema é que se a gente fica só na multidão, nós podemos fazer parte do grupo da multidão, aquela mesma multidão que aplaudia Jesus, que ia atrás de Jesus por causa da cura, que ia atrás de Jesus por causa da multiplicação dos pães. Foi a mesma multidão lá em João capítulo 19, verso 15, que disse para Pilatos, crucifica. Você conhece aquela pessoa que fez parte da multidão, e de repente ele saiu, e aí ele fala mal do pastor, ele fala mal da igreja, ele fala mal de tudo. Essas pessoas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Elas fizeram parte da multidão, elas pisaram no primeiro degrau, mas não foram até o segundo degrau, porque o segundo degrau qual é? Qual é o segundo grupo de pessoas, de discípulos que seguia Jesus? Era o grupo dos 70 discípulos. Dentre aquela multidão, o Senhor Jesus, ele destacou 70 homens para que fossem com ele de 2 em 2 pregar o evangelho. Esse grupo
que serviam a Jesus, eles saíam pela praça, pelas ruas. Olha o que diz Lucas capítulo 10 e o verso de número 1. Lucas capítulo 10 e o verso de número 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 outros 72 discípulos, e o enviou de dois em dois às cidades e aos lugares para ele que ele planejava visitar. Então esses 70 foram 72 pessoas que saíram do meio da multidão. Jesus chamou eles para um compromisso mais profundo com Ele. O que Deus está querendo dizer para a nossa vida hoje? Para você e para mim hoje. Ele está te chamando para um compromisso mais profundo com Ele. Ele está dizendo para você entrar mais, ter uma experiência de intimidade com Ele maior. Esse grupo de pessoas salvas por Jesus, e que eles se alegravam porque eram usados nos dons espirituais. Quando Jesus ele manda esses 72 na frente, no lugar aonde ele iria, eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, eles fizeram a obra de Deus. Quando eles voltaram alegres, sorrindo, dizendo: Senhor, no teu nome, até os demônios se sujeitam a nós. E aí Jesus vai dizer assim: olha, não se alegre, porque os demônios se sujeitam a vocês. Não se alegre porque vocês são usados por Deus, mas se alegres porque o seu nome estão escrito no livro da vida. Não valorize os meios, mas os fins. Ele está dizendo, cara, ser usado, Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar um pastor caído. Deus pode usar um líder caído. Você sabia disso? Deus usou uma jumenta. Mas Jesus ele fala algo muito sério. Ele vai dizer que essas pessoas que foram usadas, porque Deus não tem compromisso com pessoas que não levam a sua intimidade com Ele a sério. Deus tem compromisso com a palavra dEle. E Deus pode usar uma jumenta, como usou uma jumenta para falar com o profeta. Deus não tem problema com isso. Porque naquele dia e naquela hora, Jesus diz, muitos dirão naquele dia: Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu falei línguas. Senhor, eu cantei. Eu arrebentei quando eu cantava. Eu arrebentei quando eu pregava. Quando eu tocava. Eu arrebentei quando eu pregava. E aí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: olha, aparta de mim para o fogo eterno, porque eu nem vos conheço. Se eu sou usado por Deus, eu tenho que saber que é uma dádiva dele. Mas o problema aqui é intimidade com Deus. Jesus ele tira os 70, mas ele chama os 70
para estar mais próximo dele e dar autoridade, mas ele quer o quê? Que tenha uma intimidade maior com ele. Talvez você hoje faça parte do grupo da multidão, ou talvez você faça parte do grupo dos 70, mas existe um outro grupo, que é chamado o grupo dos 12 apóstolos. No grupo anterior dos 70, ninguém sabe o nome. A Bíblia não relata o nome. Mas dos 12, a intimidade ela é maior, que Jesus sabe o nome de cada um deles e deixou registrado para mim e para você. João, Mateus, Tomé, Bartolomeu, Tiago. Por quê? Porque Jesus ele chama para que eles possam subir um degrau maior de intimidade. Quanto ao grupo interior, ninguém sabe nada sobre eles, mas o membro desse grupo, Jesus chama pelo nome. O Senhor chama para formar líderes na sua obra, para encher da presença, para encher do Espírito Santo. Este grupo, ele foi privilegiado tanto por seguir Jesus de perto, quanto por contemplar os milagres que Jesus operava. Esse grupo, ele via de perto Jesus curando, ele via de perto Jesus libertando, ele via de perto Jesus pregando. Mas era um grupo que saiu do meio da multidão, é um grupo que saiu do meio dos 70, e era um grupo que estava mais próximo de Jesus. Quando você está mais próximo de Deus, você começa a ver milagres, você começa a ver prodígios, Deus começa até te usar de uma maneira poderosa, porque agora você faz parte de um grupo mais seleto. Você está entendendo o degrau? A amarelinha para até chegar no céu? Um outro degrau, ou um outro grupo de discípulos, são formados pelos 3 discípulos mais próximos de Jesus, ou seja, multidão, 70, 12 e agora 3 que estão mais próximos, que gerou até música, né? Música de criança. Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago, porque o barquinho é pequeno, irmão. O barquinho é só para os íntimos, não cabe muita gente. Os outros discípulos foram no outro barco, mas Pedro e Tiago e João no barquinho, eram pessoas mais próximas de Jesus, eram as pessoas que viam operar de Jesus mais de perto. Pedro, Tiago, João, foram aqueles que, quando Jesus ele teve a transfiguração, que apareceu Moisés e Elias, eles estavam lá. Só os mais próximos conseguem ver o sobrenatural de Deus operando na vida. Só os mais próximos, eles participam daquilo que Deus está fazendo. Os 70 só vê, a multidão só contempla, os 12 eles veem mais próximos, mas aqueles 3, eles estavam mais próximos de Jesus. Foi aqueles 3, um daqueles 3, que estava com Jesus no Getsêmani, que viu Jesus orar, interceder e suar gotas de sangue, que viu Jesus dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito como a minha vontade, mas a tua vontade. Esses discípulos, eles estavam ali próximos a Jesus, porque eles tinham um grau de intimidade maior. Esses discípulos, eles conheciam detalhes do reino,
Esses discípulos conseguiam ouvir a voz de Jesus mais claramente. Foi para um desses discípulos que Jesus se revelou. Jesus disse: olha, não conta isso para ninguém. Só quando a gente sai do meio da multidão, quando a gente sai do meio dos 70, a gente começa a ter experiências espirituais profundas com Deus. Você começa a ouvir Deus falar. Você está dormindo, irmão, e você entende quando você acorda, não é vontade de ir no banheiro nem de tomar água. É Deus dizendo: eu quero que você ore. Por quem, Deus? Por fulano. Ele fala: eu quero que você ore por isso. Mas para ouvir a voz de Deus, a gente precisa sair do meio da multidão, do meio do barulho, e estar no grupo dos 3. Mas existe um outro grupo, que esse é o grupo que a gente deve almejar, que é o grupo representado pelo apóstolo João. João era conhecido como aquele que reclinava. Já imaginou? Sua cabeça no ombro de Jesus. Isso é íntimo, isso fala de intimidade. Isso fala de relacionamento. Ontem eu fui no velório da mamãe do pastor Adriano, e quando eu voltei trazendo a irmã Alzira. A irmã Alzira é uma gracinha, uma senhora, ela vem no culto de manhã. Aí, gente, a gente sabe que para respirar, a gente fica assim, né? Para respirar. A irmã é assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Do nada. Glória a Deus. Direto. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí ela contando para a gente que ela estava em um lugar, e ela sempre, quem conhece ela, sabe que ela faz isso. E ela estava, não sei se era numa fila, ela estava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí uma pessoa, acho que era uma senhora, chegou para ela e falou assim: aonde que a senhora serve a Deus? Porque quando a gente olha um negócio desse, o que a gente pensa? Cara, a igreja que essa mulher congrega é a igreja. E o pastor é o pastor. Aí a mulher falou assim: aonde a senhora serve a Deus? Aí ela olhou para a senhorinha e falou assim: eu sirvo a Deus em qualquer lugar, aonde eu estou. Ou seja, o que ela diz? Não tem a ver com a igreja. Não tem a ver com quem prega. Eu sirvo a Deus aonde eu estiver. Isso é relacionamento. Isso é intimidade. Isso é fazer parte de um grupo seleto, o grupo do discípulo amado, aquele que ouve, aquele que tem intimidade com Jesus. Não tem nada a ver com igreja, irmã. Ela falou: eu sirvo a Deus aonde eu estou. Gente, tem coisa mais maravilhosa que isso. Ela não respondeu como a mulher samaritana: deve servir aqui no Monte Gerazim ou no templo em Jerusalém. Aí Jesus fala: não, você tem que servir igual a irmã Alzira, aonde você estiver. Aí ela falou que, pastor, já faz 2 domingos. Aí ela falou: eu sirvo
a Deus aonde eu estiver, mas eu vou no domingo lá na 8ª igreja adorar a Deus. Aí ela falou que depois daquele dia, a mulher está vindo aqui todo domingo, eu não sei quem é, mas está vindo aqui todo domingo. Mas ela não veio por causa da igreja, ela veio porque olhou para alguém e viu assim, essa pessoa, ela tem uma intimidade com Deus. Ela vai chegar aqui e vai me ver ali na frente, vai ver os pastores e os pastores não vão estar lá. Glória a Deus, glória a Deus. A gente não, mas ela está ali, glória a Deus. Então, um dos últimos passos é você fazer parte, o grupo de louvor pode subir, é fazer parte de um grupo seleto representado pelo discípulo João. Foi esse discípulo amado que, quando os outros discípulos quiseram saber algo, Jesus falou, alguém vai me trair. Aí os discípulos falam para João, pergunta para ele aí, você que tem mais intimidade com ele, pergunta para ele quem é que vai traí-lo. Aí João fala, e aí Senhor, quem vai te trair? Aí Jesus diz, só aquele que molhar comigo lá o pão, lá no suco da uva, lá no vinho, esse que vai me trair. João era aquele que tinha uma intimidade de perguntar para Deus e Deus responder. João é aquele no qual Deus disse assim, não, vou revelar algo extraordinário para a próxima geração. E sabe quem Deus escolhe? João, para revelar o Apocalipse. Não foi para a Baby Consuelo que Jesus revelou que o Apocalipse está próximo. Não, ela falou para o apóstolo João, aquele que fazia parte do grupo seleto dos discípulos amados de Jesus, aquele que reclinava o seu peito, a sua cabeça no peito de Jesus, o discípulo que a Bíblia diz, o discípulo amado. Sabe o que é isso, irmão? Deus está chamando a igreja para um novo nível de relacionamento. A gente entende aqui que dentro da igreja, cada um estão em um grau ali da amarelinha. Talvez você esteja aqui no número 1, no meio da multidão. Deus está dizendo, dá um próximo passo, vai para os 70. Talvez você esteja no grupo dos 70, Deus está dizendo para você, dê um próximo passo, vai para o grupo dos 12. Talvez você esteja no grupo dos 12, Deus está dizendo, ei, vem mais para frente, vai para o grupo dos 3. Aí talvez você esteja no grupo dos 3, Deus está dizendo, olha, vem para o grupo do 1, que eu te levo para o céu. Vem para o grupo do 1 que eu te levo para o céu. E lá no céu é o que? É o game over. Terminou, chegou. Então Deus está chamando você para um compromisso mais profundo com Ele. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu não sei qual é o grupo que você faz parte, mas isso também não me interessa. O que interessa é que o Senhor está te chamando hoje para um next level, um próximo nível, um nível acima, aleluia. Quantos querem dar um passo, um nível acima da onde você está, irmão? Deus está te chamando nessa noite. Ah, pastor, eu faço parte dos 12, é maravilhoso, irmão, é maravilhoso, mas Deus quer, sabe? Os 12 só faz milagre, os 12 só ora e Deus cura, mas aquele que faz parte dos 3, aleluia, eles têm intimidade com Jesus. Jesus revela o segredo do coração dele para os 3, aleluia. Mas para aquele que quer dar o passo para fazer parte do grupo do João, aí Deus revela o seu coração e Deus revela o futuro. Deus revela o que vai acontecer. Então eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Ah, pastor, eu faço parte da multidão. Meu irmão, Deus está convidando você para dar um próximo passo. Pastor, eu parei. Eu servi a Jesus durante um tempo e depois eu parei. Pastor,
eu nunca servi a Cristo, mas nessa noite Ele está me chamando para dar um próximo passo, e eu quero entregar a minha vida, eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Pastor, eu caminhei durante um tempo e a igreja me machucou, as pessoas me machucaram, mas não foi Deus que te machucou. Deus está te dizendo: olha, dá um próximo passo. Então, se você entrou aqui nessa noite e você quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero, amém? Vem na frente aqui, irmão, eu quero orar por você. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Cadê as pastoras? Vem aqui na frente. Ah, pastor, eu comecei a caminhar com Jesus e eu parei no meio do caminho. Eu quero voltar para Jesus, quero entrar nesse jogo de novo. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Você que quer voltar para Jesus de novo, quer começar de novo, sai do seu lugar, eu quero orar com você. Levante a sua mão bem alto, não tenha vergonha. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, não tenha vergonha. Eu quero orar por você nessa noite. Oh, aleluia. A palavra de Deus ali lá no livro de Ezequiel. Ezequiel, ele está de frente ao rio, olhando o rio. E de repente aparece um anjo e diz: Ezequiel, você precisa dar um próximo passo. Entra no rio. Entra no rio, Ezequiel, o anjo diz. Ezequiel dá um passo, e a Bíblia diz que as águas dão pelos calcanhares. O anjo diz: Ezequiel, dá mais um passo, você precisa se aprofundar mais. A Bíblia diz que Ezequiel entra e as águas dão pelos joelhos. O anjo diz: entra mais, Ezequiel, tem mais, tem mais, tem mais, não fica só no joelho. A Bíblia diz que Ezequiel entra e a água dá pela cintura. O anjo diz: ainda tem mais de Deus para você. Deus quer um compromisso maior com você, Ezequiel, entra. A Bíblia diz que ele entra, a água dá nos lombos. Aí o anjo diz: entra mais um pouquinho, Ezequiel. Faz parte do grupo de João. A Bíblia diz que Ezequiel entra, e aí ele já não pode mais andar, porque a água cobre ele. É muita revelação de Deus. A dimensão de Deus, ela é profunda. Deus quer nessa noite mudar o seu status. Deus quer te levar a um próximo nível nessa noite. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Eu quero orar com você nessa noite. Vou fazer um segundo convite. Eu não sei qual é o grupo que você está. Se é multidão, se é 70, se é 12, se é 3, eu não sei. Só sei de uma coisa: Deus está te chamando nessa noite para um nível mais profundo de intimidade com Ele. Então eu queria convidar você a vir aqui na frente. E essa oração agora não é para aceitar Jesus, é para você aumentar de nível espiritual com Deus, é para você aumentar de nível de profundidade com Deus. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. Aleluia. Venha, 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 sai do seu lugar. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços pode vir, vem na frente, os pastores vão orar por você. Estou aqui, estou aqui. Isso, venha, venha, pode vir, venha na frente. Pai, eu amo sua Deus nessa noite, Ele quer te levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Teu Oh, aleluia! É seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro no
Espírito Santo, levante a sua mão e adore. Adore a Ele. Diga: Espírito Santo, eu quero ter um nível de profundidade contigo, Senhor. Ora, xande carabalabás. Teu sorriso é vida aí. Aleluia, vai adorando, vai adorando. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos levar a um nível mais profundo de intimidade contigo, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, se revela nessa noite, vai na tua igreja, Pai. Manifesta o Teu poder, meu Deus. Ah, Pai amado, vai curando nessa noite, Pai. Vai transformando vidas nessa noite, Pai. Pai amado, essas pessoas, ó Deus, essas duas jovens, ó Deus, que entregaram a vida a Ti, ó Pai. Deus, que o Senhor possa, ó Deus, perdoar, Senhor, as falhas e os pecados de cada uma delas, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, escrever o seu nome, ó Deus, no livro da vida. Que o Senhor possa, ó Deus, aleluia, começar uma nova história nessa noite, Pai. Uma história de intimidade, ó Pai. Uma história de milagres, uma história de mudança na vida delas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, escreve o nome de cada uma delas no livro da vida, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês que entregaram a vida para Jesus, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E que eu possa começar uma nova história a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém? Os pastores sabem o que fazer. Eu quero continuar orando com você. Acompanhe os pastores, vocês que aceitaram Jesus. E eu quero continuar orando pela igreja aqui. Coloque a mão no seu coração. Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor, manifesta a Tua presença no nosso meio nessa noite, Pai. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está curando nessa noite. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está fazendo milagres nessa noite. Que o Senhor está restaurando nessa noite, Pai. Que nós possamos, ó Deus, subir a um próximo nível, Pai. Que nós possamos, ó Deus, subir um próximo degrau de intimidade contigo. Então nos leva, Senhor, mais profundo. Nos leva a um nível de intimidade maior contigo, Pai. Nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana cheia do Teu Espírito Santo. Glória quero ver.
pode aplaudir o nome de Jesus, abrir a sua boca e adorá-lo. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar, irmão. Que você possa continuar nesse nível de crescimento, nesse nível de intimidade com Jesus. Amém? Eu desejo para você uma semana abençoada, uma semana de milagre, uma semana de extraordinário de Deus na sua vida. Estenda as suas mãos. Pai, quero te agradecer nessa noite por tudo aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor vai continuar fazendo. Que o Senhor possa derramar do teu Espírito Santo, que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida. Ótima semana.